Quanto tempo de estabilidade o funcionário tem quando ele volta de um afastamento médico? Porque tem muita empresa que espera o cara voltar e aí trabalha 1 mês, 2 meses É importantíssima essa pergunta. manda embora. E isso é muito mais comum do que as pessoas imaginam, não é? Eu nem sabia que tinha estabilidade, pra ser bem sincero. Então, o que acontece? Exato, por isso que é tão comum. Eu nem sabia, pra mim era um por negócio isso que é um nem... negócio tão comum. Então, a estabilidade por doença comum, realmente, ela não existe por lei. Ela existe pela convenção coletiva, pelo sindicato, que muitas vezes lá na convenção coletiva estabelece uma estabilidade menor, que não é aquela de 12 meses após o retorno, de, sei lá, 1 mês, 3 meses de estabilidade, que a pessoa não pode ser mandada embora. Isso em caso de doença comum. Mas o que acontece muitas vezes é que não é uma doença comum. A empresa, ela encaminha como se fosse. Ou você dá a entrada como se fosse. Mas que, na verdade, é uma doença ocupacional, uma doença do trabalho. Foi um burnout em decorrência, um agravamento da doença que a pessoa já tinha por conta daquele ambiente de trabalho. Então, que pode gerar, né, direitos para ela, inclusive a estabilidade de 12 meses quando ela retorna. Né? E, geralmente, a estabilidade por doença do trabalho, a maioria dos casos vai parar na justiça. Porque dificilmente a empresa reconhece que foi. É diferente do acidente de trabalho que está ali. Sabe que a empresa tem que... dificilmente a empresa vai abrir uma CAT para isso. Cara, as questões mentais são as que estão mais fortes agora, imagina. Estão bombando, burnout. Tá assim, o esgotamento que o trabalhador está tendo, né, no trabalho, principalmente por acúmulo de função, né, o trabalhador multitarefas, né, ele tem que fazer tudo. Eu tinha um diretor mexicano que ele falava, hace más com menos. Hace más com menos. Aí eu falei assim, tá, mas estamos há 5 anos fazendo mais com menos, não tá dando mais, irmão. E aí, são 2 movimentos ao mesmo tempo, que é tipo diminuindo as estruturas. Teve um amigo de uma empresa que eu trabalhei, a área dele reduziu na metade e nos 2 anos de pandemia faturou o dobro. Olha. Então, assim, você imagina, todo mundo trabalhou no mínimo o dobro. Dá pra dizer que até mais, né? Porque o dobro é muito esforço, né? Pra vender o dobro. Cara, tá todo mundo zoado, assim. Ninguém tá puro, que diz, assim, sabe? Sim. E tem casos que, por exemplo, às vezes a pessoa é afastada por doença comum, retorna, é demitida e a justiça reconhece como dispensa discriminatória, ainda que a pessoa tenha sido mandada embora sem justa causa. Porque a empresa poderia, né, mandar sem justa causa, pagando todos os direitos trabalhistas, né, quando a pessoa retorna por doença comum. Mas, dependendo da situação, se for uma doença grave, né, geralmente acontece muito com HIV, hepatite C, câncer, né, que a pessoa tem tratamento longo. Já teve casos de reconhecimento em caso de depressão, que a pessoa ficou afastada 2 anos e voltou, foi demitida na sequência. Então, também cabe indenização por dispensa discriminatória. É possível. Que bom. Pô, que bom, né? Porque, juro assim... E o negócio de gravidez, que é um negócio que eu acho um absurdo, mas eu já vi acontecer umas 3 vezes já. Da menina voltar e ser mandada embora na sequência. Então, eu vejo isso também como uma dispensa discriminatória em razão da maternidade, né, que não poderia, porque se a empresa não consegue justificar, né, de nenhuma outra forma a demissão dela, ainda que tenha sido sem justa causa, não é discriminatória em razão da maternidade. E isso é um tipo de discriminação que não poderia acontecer, né? Mas a estabilidade da gestante ela vai até 5 meses após o parto. Então, são 4 meses da licença maternidade. Então, quando ela volta, ainda tem mais um restinho ali, 1 mês e pouquinho, às vezes um pouco menos, né? 1 mês ali, de estabilidade ainda no emprego. Mas, né, por lei, a empresa poderia mandar embora, porém, pode ser considerado também como discriminatório em razão da maternidade. Tinha uma época que era 1 ano, não era? Ou mudou isso? Então, a licença, a estabilidade, ela vai desde o momento da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então aí já passa mais de 1 ano. Entendi. Eu tinha essa informação de 1 ano na minha cabeça. Mas é porque compreende o período todo. Sim. Tá. E aí, DVD, como é que tá essa reforma? A reforma não acaba nunca, Marcão. Todo dia eu tô na loja com a listinha do pedreiro ali, porque quando ele chega, o material tem que estar em casa, né?
Cara, não vai mais na loja não, DVD. Descobrir a homeon.digital, vai mudar a tua vida. Você pode comprar desde o alicerce até a decoração da sua casa, muito mais praticidade, muito mais fácil, e eles entregam na porta da tua casa. www.homeon.digital, muda a tua vida.